Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Estamos tratando os esportes de campo e taco. Então, demos uma introdução ao tema, trabalhamos já aulas de beisebol, aulas de softball, então são todas elas que têm um objetivo em comum, né? Que é rebater a bola e chegar e marcar pontos, anotar corridas, né? Então, todos esses esportes, a grande maioria dos pontos é chamado o quê? É chamado de corridas. Então, a minha ideia, além de eu rebater, proteger algo, eu tenho que correr e anotar essas corridas. Ao chegar ao final, ao alcançar esse objetivo, eu acabo anotando pontos. Então, eu não chamo de fazer pontos, mas sim anotar corridas. A modalidade trabalhada na aula de hoje tem o mesmo objetivo. Então, a ideia é o quê? É rebater e anotar essas corridas. Quem anotar mais corridas, ao final, acaba saindo o vencedor. Então, essa é a ideia dos esportes de taco e campo. Então, nós temos esta aula e a próxima aula nós vamos trabalhar com uma modalidade que muito pouco difundida no Brasil, né? Então, são poucas pessoas que a conhecem, mas se tratando em cenário mundial, ela é muito grande. Então, são mais de 100 países que possuem essa modalidade. Existem campeonatos gigantes. Tem um campeonato que a participação, a torcida que vai a esse estádio acaba perdendo apenas para público do Super Bowl, né? Então, o Super Bowl é aquela competição, a final do futebol americano, como vocês sabem, né? Que é uma gigantesca estrutura montada para esse jogo final. Então, as finais de competições da modalidade de hoje também, em níveis de audiência, de divulgação, ele acaba assemelhando-se bastante. Então, ele é muito grande. Tem alguns artigos que a gente acaba lendo. Então, ele, apesar de ser pouco divulgado no Brasil, em alguns lugares a gente acaba encontrando o quê? Em nível de popularidade, ele é o segundo esporte mais assistido ao mundo. Além de ser assistido, também ele entra entre os 10 mais praticados, porque tem países que têm grandes populações que têm esse esporte como o esporte mais popular, um esporte muito grande, bastante difundido. Então, esses países têm esse esporte, né? Como nós temos nosso futebol aqui, eles têm esporte de hoje como modalidade desse país muito forte. Então, o campeonato mundial dessa modalidade também é muito grande, então a participação é gigantesca. Já foi um esporte olímpico, já foi demonstrado, né, mas em virtude na época de ser um esporte muito longo, acabou não engrenando dentro das Olimpíadas, né, mas é algo que pode chegar a ser olímpico. Então, que modalidade é essa? Falei bastante da modalidade, né? Nós temos a modalidade do cricket, então é a modalidade que está sendo trabalhada hoje. O cricket é um jogo que está sendo retratado nestas imagens. Aqui temos duas animações e uma imagem que caracteriza bastante o esporte, a modalidade em si, né? Então ele é muito parecido com nós tratamos de uma modalidade que nós tratamos no início das aulas, né? Que a grande maioria de nós já jogou, que é o jogo do bats, o taco ball, dependendo da localidade, tem vários nomes esse esporte, né? Esse jogo no caso. E o cricket assemelha-se a este jogo, né? Tirando as proporções, é claro, então a proporção do cricket é muito superior ao bats, né? Então o bats nosso nada mais é do que uma versão adaptada, uma versão simplificada do esporte cricket. Então nós vamos contextualizar historicamente o cricket, como ele foi criado e como que funciona, né? Então essas imagens aqui retratam a ideia da modalidade de hoje, do esporte de hoje, cricket. Então, da onde que ele vem, da onde que ele surge, né? Então, tem alguns contextos históricos dessa modalidade, né? Então, ele surge lá trazido pela nobreza inglesa, né? Então, a nobreza inglesa adotou esse esporte, mas antes da adoção pela nobreza, né? Nós temos algumas manifestações que levaram à criação desse esporte, né? Então, nós temos aqui, tem alguns fatos históricos, né? Tem sua origem numa forma rudimentar, encontrada em relatos no século XII na Inglaterra, né? E a partir do século XII, então, existem algumas evidências escritas para um esporte conhecido como Craig, que foi praticado pelo príncipe Eduardo, filho de Eduardo I, né, na Inglaterra por volta do ano 1300. Então, 1300, nós temos aqui o século XIII, né? Então, ele surge de uma forma rudimentar, né? Chega-se na modalidade que nós conhecemos, que é das origens do cricket, né, que é o Craig. Então, uma das primeiras modalidades que trouxe
que remetia a essa ideia da modalidade, né, tão retratada, escrita lá pela nobreza, nesse caso também, pela nobreza inglesa, que divulgou o esporte, né. Então, no século XVII, a nobreza inglesa adotou um esporte chamado Stowball, que tinha dinâmica de jogo parecida com o cricket. Então, são duas modalidades que deram origem ao cricket em si, né. Em primeiro momento, o Craig, que é uma forma rudimentar de cricket, e depois uma modalidade mais difundida, com regras mais claras, né, que é o Stowball. Então, essas modalidades inspiraram a criação de uma terceira modalidade que nós vamos ver na aula de hoje, que é o cricket. Então, os ingleses jogam cricket desde o século XIII. As regras para o esporte foram fixadas por escrito no século XVIII. Nos séculos 19 e 20, né, os ingleses levaram o jogo para suas colônias. Então, como nós sabemos ali nas expansões territoriais e colonizações, né, da Inglaterra, né, então todos os países que foram colonizados pelos ingleses, na bagagem, os colonizadores levaram consigo o cricket, né, então já era uma modalidade que já tinha culminado nas duas que deram origem, né, então eles tinham a modalidade de cricket e junto da bagagem na colonização, eles acabaram levando essa modalidade junto. Então todos os países colonizados pelos ingleses, né, é muito forte essa modalidade que nós estamos vendo na aula de hoje. O primeiro torneio internacional de cricket, chamado de World Cup, ou a Copa do Mundo, né, foi realizado em 1975. Hoje essa Copa acontece de 4 em 4 anos. Então a dinâmica é a mesma da Copa do Mundo de futebol, né? A cada 4 anos realiza-se também a Copa do Mundo de cricket. A ideia é a mesma, reúne todos os países que têm a modalidade, né? Um país cede e há a disputa dessa competição, que é a maior competição de cricket que existe, que é a Copa do Mundo. Além da Copa do Mundo, né, temos outros campeonatos que são disputados em países do mesmo continente, né? Então tem reúne-se também essas situações, né? Países do Caribe, aqui da América, também são fortes no cricket, então também eles acabam participando dessa modalidade. Então, modalidade muito forte, que também existem competições homologadas. Então aqui, dentro da história, então essa aqui é o esporte, a modalidade do Stowball, que é uma das que inspirou a criação do cricket, né? Então essa modalidade aqui, que é parecida com a ideia do cricket, que ainda é disputada nos dias de hoje, né? Então o Stowball ainda existe, disputado na Inglaterra principalmente, né? Que foi uma das precursoras, junto com o Craig, aos precursores do cricket. Então aqui está retratada a imagem para vocês terem uma ideia de como que funciona o Stowball também. Como nós já falamos, então toda e qualquer modalidade para ser difundida por todo mundo, ela precisa o quê? De entidades do desporto. O que são essas entidades? Reforço aqui para vocês, já trouxe para todas as modalidades, né? Então toda e qualquer modalidade que tenha uma divulgação mundialmente, ela precisa o quê? De entidades que a regulamentam. Então as regras precisam ser as mesmas. Se aqui no Brasil nós jogamos de uma maneira, lá no Japão, lá na Inglaterra, na Coreia, essa maneira de jogo tem que ser a mesma, né? Então, para isso precisa o quê? Da entidade do desporto. Essas entidades vão regulamentar, vão homologar as regras e vão organizar as competições, né? No cricket não é diferente. Então nós temos o Conselho Internacional de Cricket, que é o ICC, né, que foi fundado em 1909, e no Brasil nós também temos uma entidade que regulamenta. Como nós sabemos, no Brasil, apesar de não ser tão divulgado, não ser tão forte, nós temos entidades que regulamentam o cricket, nós temos praticantes dessa modalidade. Então, para regulamentar, para organizar campeonatos, nós temos a Cricket Brasil, que é a Associação Brasileira de Cricket. Essa associação foi criada em 2001. Então, existe essa hierarquia, né? Federação Internacional, no caso aqui, Conselho Internacional, e logo abaixo a Associação Brasileira, né? Então, todo e qualquer esporte que almeje tornar-se olímpico, que existem competições, precisa dessas entidades para que regulamentem e divulguem o esporte. Então, as duas instituições do cricket aqui para vocês. Bora para a nossa atividade, então? Contextualizamos historicamente o cricket, temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, o nosso quiz. Então, marca X lá, faz anotações, interage no aplicativo, temos a primeira pergunta que fala o quê? Qual é a origem do cricket? Letra A, inglesa. Letra B, japonesa. Letra C, americana ou letra D, chinesa? Vamos ter um tempinho para realizar, já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção da atividade, a atividade objetiva que tinha ficado aqui para vocês. Espero que tenham interagido no aplicativo, feito as suas anotações. Então temos o quê? Qual é a origem do cricket? Bem tranquilo, né? Então, a origem do cricket é inglesa. Então, foi criado na Inglaterra, né? Em primeiro momento, divulgado pela nobreza inglesa, e aí, conforme a colonização ocorreu, levado a outros países, né? E existiram aqueles dois primeiros jogos lá, né? O Craig e o Stowball, que inspiraram a criação do cricket. Então, ele vem de origem inglesa, bem tranquila essa atividade, né? Então, como que funciona o cricket? Existe um espaço, é claro, né? Então, toda e qualquer modalidade que vai se jogar precisa de um espaço para a sua disputa, né? Então, no cricket nós temos um campo e dentro desse campo que vai ocorrer a dinâmica de jogo. No beisebol nós tínhamos, no beisebol e no softball que nós vimos aula passada, o campo, vocês lembram lá nas bases, tinha aquela forma de diamante, aí tinha o ângulo de abertura, né? No beisebol o ângulo era mais aberto, no softball o ângulo um pouco mais fechado, em virtude do campo ser menor, distância entre bases menores também, né? Então o formato do campo do cricket tem um formato diferente, ele tem uma forma oval, uma forma circular, né? Então nós vamos ver como que é o tamanho do campo. Então o cricket é jogado num campo oval com até 150 metros de diâmetro. Sabe o que é diâmetro, né? Matemática, faz o paralelo com matemática lá. O diâmetro é toda a medida de um círculo, né? Então, na metade nós temos o raio, toda a medida nós temos o diâmetro. Então, dessa forma oval, ele mede até 150 metros. Então, é um campo bastante grande para a disputa do cricket, né? Então, o pitch tem 20 metros de comprimento por 3 metros de largura. Esse pitch aqui é o local onde vai ocorrer o jogo. Então, ele é essencial para a modalidade, né? Então, existe o campo em si e no meio desse campo existe o pitch. Então, é nesse pitch que vai ocorrer a dinâmica de jogo. Então, fica tranquilo, né? O campo, 150 metros de diâmetro e o pitch vai ter 20 metros de comprimento por 3 metros de largura. Esse pitch pode ser de grama, pode ser de terra batida, pode ser colocado um tapete ali em cima também do gramado para identificar esse espaço, né? Então, esse espaço é essencial à identificação. Toda a grama em volta e ao meio desse espaço o pitch. Então, o pitch 20 metros por 3. Em cada uma das suas pontas há uma estrutura chamada wicket. Então, dentro do pitch, 20 metros. No final desse pitch vai ter o wicket, que é a espécie como se fosse fazendo ali uma comparação à casinha do Betis, né? Então, a ideia é se comparássemos com o Betis, né? Atendendo as proporções devidas, né? Então, no final desse espaço nós temos o wicket. Então, o wicket é formado por 3 estacas fincadas no chão, lado a lado, né? Em cima da quais ficam 2 peças pequenas de madeiras que são chamadas de bays. Então, são essas situações que são colocadas em cima do wicket, né? Temos o campo, o pitch, o wicket e em cima do wicket a estrutura de madeira. Elas são colocadas em cima do wicket. Então, fica aqui, nesta imagem que fica fácil de vocês identificar. Então, temos o campo em si, o campo em forma oval. Aqui temos o outfield e o infield, que é demarcado por essa situação. E aqui ao meio nós temos o pitch. Então, o jogo se dá nesse espaço aqui. Aqui distribui jogadores de defesa, tudo espalhado nesse campo aqui. Então, daqui são 150 metros. Aqui o pitch tem 20 metros de comprimento. Então, no final de cada pitch, do lado de cada pitch, né, temos o wicket que são colocadas aqui, né? Então, aqui está o pitch já levando para dentro do campo, né? Então, tem a situação aqui. Os jogadores jogam aqui dentro e os jogadores de defesa ficam distribuídos no outfield, que é a parte de fora do campo dessa estrutura ali, né? Aqui temos o wicket, então 3 madeiras, como vocês podem ver aqui, né? 3 situações de madeira e o bells que fica em cima do wicket, né? Fica apenas solto em cima, não fica preso, né? Ele fica solto ali, fica livre. Qualquer batida nessa situação, caiu nessa situação, ali ocorre uma das maneiras de eliminação de rebatedor, né? Então a ideia é bastante parecida com o Betis, né? Derrubei a estrutura, eliminei o jogador. No Betis, geralmente quando a gente derruba a estrutura, você pegaria o taco, né, e iria rebater. Aqui no cricket existe uma outra dinâmica de jogo, né, mas a ideia é a mesma, né? Então, uma das ideias da defesa para eliminar rebatedor é derrubar o wicket. Então, bolinha bateu aqui, uma dessas estruturas cedeu, vai cair o bells que fica aqui em cima, caiu. Eu eliminei aquele rebatedor. Então, ele tem uma altura de 71,12 centímetros e 22,86 de largura. Então, entre os 3 aqui, né,
entre as extremidades, tem 22 centímetros e a altura dele é de 71 centímetros, bem tranquilo também. Então são as 3 estruturas principais do campo do cricket. Então os equipamentos, como que funciona? Então eu preciso do quê? De alguns equipamentos para jogar o esporte, né? Então o taco aqui do cricket é bem diferente do taco do beisebol, né? Então o beisebol nós tínhamos aquela forma cilíndrica ali, forma circular, né? Aqui no cricket temos algo mais achatado, né? Então uma das partes é achatada, a parte usada para rebatida. Na outra do lado é um pouco côncavo, mas na parte de rebatida é achatada. Então aqui está um taco de cricket, né? Retratado aqui por esse jogador, tentando a rebatida, né? Então além do taco, ele utiliza de outros equipamentos de segurança também, como a bolinha lançada forte, a bolinha um pouco pesada, então para evitar acidentes, né, ele utiliza todo este equipamento. Então dentro do taco ele tem cerca de 1 metro de altura e pode chegar a pesar até 1,5 kg. E a área para rebatida, né, é achatada. Então como vocês podem ver nessa imagem aqui, né, é um pouco mais achatada a parte usada para rebater a bolinha. Além do taco, nós temos jogador, rebatedor, usando capacete, luvas e uma proteção acolchoada ali, né, para proteção de pernas também e do joelho para baixo, né, até a região do pé, né. Então toda a proteção utilizada pelo rebatedor. Então primeiro equipamento, o taco. A bolinha é na cor vermelha ou branca, né, dependendo da competição. Na grande maioria das vezes é utilizada a bolinha vermelha, né, ela pesa ali em torno de 256 gramas. E a bolinha desta maneira aqui, ela possui essas costuras aqui, como está retratado aqui perto do taco, para vocês terem uma ideia de como que funciona a modalidade, né? Então temos a bolinha, tivemos o taco, bolinha e o uniforme, né? O uniforme que está sendo retratado aqui para vocês. Então jogadores de trás, fazendo um paralelo lá, lembra os jogadores do beisebol, o catcher que ficava atrás do rebatedor, né? Então aqui a situação desse jogador, que é apanhador, que fica aqui atrás também, tem praticamente a mesma função, né? Então a ideia é pegar a bolinha para tentar derrubar o wicket que está colocado ali. Bom, outra situação aqui, né? Então, equipamentos necessários para a proteção individual de cada um, né? Proteção de pernas, luvas e capacete. Toda a situação colocada no uniforme. A cor do uniforme, geralmente cor branca. Hoje, algumas seleções, dependendo de algumas das modalidades, existem uniformes coloridos, né? Mas na sua essência, tem uma das modalidades que é obrigatório usar o uniforme branco. Mesmo na competição mais curta hoje que existe, né, a seleção inglesa sempre joga de uniforme branco. Isso tem relação com a parte da nobreza inglesa, né? Então o uniforme branco é bastante característico no cricket. Bora para a nossa atividade então? Contextualizamos, falamos dos espaços utilizados pelo cricket. Temos mais uma atividade, dessa vez uma atividade descritiva, então pega seu caderno, faz as devidas anotações que falam o quê? O que é o conjunto do wicket no cricket? Então você vai colocar o que é esse conjunto. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade, já já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção da atividade que eu tinha ficado aqui para vocês, a atividade descritiva, né, que era o quê? O que é o conjunto do wicket no cricket? Então, o que é esse conjunto? Então, é um conjunto formado por 3 estacas fincadas no chão, lado a lado, né, em cima das quais ficam 2 peças pequenas de maneira conhecida como bells. Então, é essa estrutura aqui do wicket. Então, toda essa estrutura aqui, essas 3 estacas e em cima delas 2 madeirinhas que são soltas ali acima, né? Então, bolinha tocou, uma dessas estruturas cedeu, caiu, eliminador tá eliminado, né? Então, é uma das formas de se eliminar rebatedor, né? Então, tem outras formas que podem ser utilizadas, não? Mas a mais visada é justamente essa. Então, a equipe de defesa tenta derrubar o wicket e a equipe de ataque, que está no taco, né, tenta proteger essa estrutura rebatendo a bolinha e assim, rebatendo a bolinha, né, pode anotar corridas e chegar ao objetivo do jogo, que é a anotação dessas corridas ou marcação de pontos, né? Então, toda essa estrutura aqui é o wicket. Então, como que funciona a dinâmica do jogo, né? Então, existem algumas manifestações distintas do wicket, então, do cricket, né? O wicket é aquela estrutura. Então, dentro do cricket tem algumas manifestações, alguns estilos diferentes de jogo, né? Então, como na sua essência, lá quando da sua criação existia o tradicional, então, que é um jogo bastante demorado, leva bastante tempo, dias até, inclusive, a sua duração, né? Daí para divulgação hoje, para utilização em Copas do Mundo, para tentar tornar-se um esporte olímpico, ele foi adaptado. Então, esse tempo, não existe tempo, na verdade, né? Mas a dinâmica, a forma de disputa do jogo foi reduzida. Então, foi feita algumas adaptações. E dentro das adaptações, surgem as manifestações distintas do jogo. Então, hoje nós conhecemos praticamente 3 estilos da competição de cricket, né? Como que funciona cada uma delas, nós vamos detalhar aqui para vocês. Então, os 3 formatos que existem. O primeiro deles é o First Class Cricket, que é a partida mais longa que existe. Então, a partida pode durar até 5 dias e é a forma tradicional do esporte. Obrigatoriamente, nessa manifestação, utilizar uniforme branco. Então, é a forma tradicional, a mais longa, a que leva, como nós vimos ali, até 5 dias, então cada desses dias tem 6 horas a duração do jogo, então um jogo bastante extenso, bastante demorado. Então, como ele é a forma tradicional, né, o uniforme é o branco. Então, o primeiro formato é o First Class Cricket, que é a primeira delas. A outra modalidade que nós temos, que é um pouco mais curta dessa vez, né, então a duração do jogo é menor, é a One Day Cricket. Então, como que funciona a One Day Cricket? Como o próprio nome diz, né, então tem relação com um dia, traduzindo aqui para o português, né? Então, é jogado aí até 8 horas e o formato utilizado na Copa do Mundo. Então, aqui o uniforme, cada equipe utiliza a sua. Então, na primeira, na tradicional, as equipes eram obrigatórias, todas devem usar branco, né? Na Copa do Mundo, aqui dentro do One Day Cricket, então já tem o uniforme, pode ser colorido. Então, cada seleção vai utilizar a sua cor, com exceção da seleção inglesa, é claro, que vai utilizar o uniforme branco. Então, a outra manifestação é o One Day Cricket. O jogo pode levar até 8 horas. E a forma mais divulgada, mais utilizada hoje, principalmente pela mídia, né? Então, como jogos muito longos, às vezes não é interessante a uma TV, por exemplo, estar transmitindo esse jogo, né? Então, como você ocuparia toda a grade de programação da TV, para eles não é interessante, né? Então, para que o esporte torne-se mais divulgado, mais praticado e também chame a atenção maior de patrocinador, né? Envolvendo a TV, já a patrocínio aumenta, a visualização aumenta, então toda a questão do marketing também esportivo está envolto, né? Então nós temos a modalidade, a mais curta delas, né? Que é a 2020 ou o T20. Então, como que é o T20? Então, ela é jogada em cerca de 3 horas e a ideia da criação dele é o intuito mediático. Então, geralmente hoje as competições têm esse formato, que é o T20, né, o 2020, que é uma das maneiras mais divulgadas, como ele é um tempo bem menor, então pode chegar a 3 horas apenas, né, então é mais procurado, visado também pela transmissão de TV, né, então é a modalidade que nós temos aqui. Então temos as 2 manifestações, os 3 estilos, né, os 3 estilos de formato do cricket. Todos eles têm a mesma regra, têm o mesmo objetivo, o que diminui ali são situações dentro do jogo, né? Então, First Class, One Day e o 2020. Então, são os 3 estilos, os 3 formatos diferentes de cricket. Então, independente do formato dele, né, ele vai ter um objetivo
que é o que nós vamos estar retratando aqui. Então, existe um objetivo para a equipe de ataque, existe um objetivo para a equipe de defesa. Então, essas situações são divididas, assim como nós tínhamos no beisebol, nós temos aqui também no cricket. Então, enquanto uma equipe ataca, a outra defende. Aí depois, que ocorrem situações no jogo, né, esses papéis são invertidos. Então, qual que é o objetivo da equipe de ataque? É a equipe que vai estar rebatendo, é claro, né? Então, o objetivo da equipe de ataque é anotar corridas, fazer pontos e proteger o wicket. Esses jogadores ficam em lados opostos, nas extremidades do pitch e perto cada um do seu wicket, né? Um rebatedor, que é o strike, e o não rebatedor, que é o no strike. Então, tem as duas situações. Então, temos dois jogadores rebatendo na equipe de ataque, né? Um vai rebater e o outro vai ficar apenas como suporte para anotação de corridas, né? Então, sempre que há uma rebatida, que eles fazem uma corrida, que é uma das maneiras de pontuar, né? Faz uma rebatida, troca de lugar, anota-se uma corrida. Então, a ideia é justamente essa. Rebater e correr, como acontece no bats. A ideia ali, a dinâmica é meio parecida. Então, os dois jogadores, um rebatedor e um não rebatedor. E a defesa, que é a que vai estar na bolinha, vai estar arremessando a bolinha, né? A ideia deles é o quê? Eliminar 10 rebatedores. Quantos jogadores tem uma equipe? Uma equipe tem 11 jogadores. Quantos jogadores eu preciso no pitch? 2. Então, quando eu eliminar 10, como eu não vou ter um outro jogador, né, eu vou ter um rebatedor só, aí acabou o jogo. Então, por isso nós temos o quê? A defesa, que vai estar na bolinha, a ideia deles é eliminar 10 rebatedores. Lembra no beisebol que nós tínhamos que eliminar 3 rebatedores? Eliminava 3 rebatedores, trocava a dinâmica. Assim que terminasse essa troca, né, nós terminávamos uma entrada. Aqui no cricket, a ideia é a mesma, né? Então são chamados de innings também, no plural, mesmo que seja um, é innings, é colocado aqui. Então eu eliminei 10 rebatedores, aí a minha equipe que estava na defesa passa para o ataque, a equipe que estava no ataque vai para a defesa. Então é essa dinâmica que funciona. Então quem está na defesa tem que eliminar 10 rebatedores. Cada equipe possui 11 jogadores, né? Então vamos ter um arremessador, um apanhador e 9 corredores. Então, atrás vai estar um arremessando, atrás de um wicket, do rebatedor, né, vai estar o apanhador, que vai ficar ali, parecido com o catcher no beisebol, e distribuído no outfield são 9 jogadores. Então, esses jogadores têm a função de apanhar bolinha. Então, nós vamos ver na próxima aula também que uma dessas funções pode levar à eliminação de um rebatedor, né? Então, essa é a dinâmica. A equipe de ataque são 2 jogadores, né? Rebatedor, um strike e um não strike, e a equipe de defesa são 11 jogadores, que está colocado aqui. Então, cada um tem seus objetivos distintos. Opa! Então, aqui está retratado, perdão, aqui com a travada do controle, né? Então, está retratada aqui a imagem, que é a seguinte. Então, temos aqui jogador de ataque, tentando a rebatida, jogador de defesa ali da equipe amarela, né, atrás do wicket, esperando a situação de rebatida. Se ele errar, dependendo do momento, e logo atrás já temos um outro jogador de defesa, né? Então esse jogador de defesa já está posicionado, como a maneira que é arremessada, dependendo do estilo que o arremessador utiliza, eles vão posicionar, é questão tática mesmo, então esse posicionamento no outfield é questão tática, então a equipe distribui, então dependendo da maneira que o arremessador vai usar, então a bolinha pode sair para a direita, pode sair para a esquerda, pode sair atrás também, pode, né? Ele é posicionado, esses jogadores. Aqui na situação nós temos o rebatedor e logo atrás dele nós já temos 2 situações. Então, provavelmente, o estilo de arremesso, né, era algo tentando jogar essa bolinha, que ele forçaria ele uma rebatida para trás, né? Então, tem essa situação que é colocada aqui no objetivo do jogo. Diferente do bats, por exemplo, né, que no bats nós jogamos na rua, jogamos em parques, na praia, por exemplo, que é uma rebatida, se for atrás ali, anotaria como uma infração, né? Seria uma falta, né? Então, aqui no cricket, não. Uma rebatida atrás é bola em jogo e vai funcionar a dinâmica do jogo normalmente, né? Então, não existe o trás que nós chamamos no bats, né? Então, aqui no cricket a rebatida pode ser para qualquer lado, para frente, para trás, lado direito, lado esquerdo, para cima, então independente. Então essa rebatida é livre, então funciona desta maneira o objetivo do jogo. E o posicionamento dos jogadores é tática mesmo. Bora para a nossa atividade então? Vimos como que funciona a dinâmica do jogo, as distribuições, os estilos diferentes de competições. Temos mais uma atividade na aula de hoje, uma atividade descritiva também, então também vai ter uma animação aqui para auxiliar vocês na resolução desse exercício que falo aqui. Qual é o objetivo da equipe de ataque e defesa no cricket? Então, cada uma das equipes tem seus objetivos. Vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos então com a correção.
Então, galera, retornando então com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O objetivo, né, da equipe de ataque e equipe de defesa. Quais são esses objetivos? Então, temos objetivos distintos, né? A equipe de ataque é a que está rebatendo, né? Então, seu objetivo é o quê? Proteger o wickets e rebater a bolinha para anotar corridas. Então, a equipe de ataque, tranquilo, né? Rebater, proteger o wicket, rebater e anotar corridas. A equipe de defesa é que vai estar arremessando, né? Então, o seu objetivo é eliminar rebatedores. A ideia da defesa é eliminar rebatedor. Eliminar o rebatedor, vou passar a ser ataque e sendo ataque, né, eu posso acabar anotando as minhas corridas, anotando os meus pontos. Então fica bem tranquilo os objetivos de cada uma das equipes dentro do cricket. Bora para o nosso quiz então, mais uma atividade, dessa vez a atividade é objetiva, né, o nosso quiz. Bora lá então, o que fala? Quantos rebatedores devem ser eliminados para que uma entrada seja encerrada? Então, quantos rebatedores eu preciso eliminar para que seja encerrada uma entrada? 5 rebatedores? Letra B, 9 rebatedores? Letra C, 10 rebatedores? Ou letra D, 11 rebatedores? Quantos rebatedores eu preciso eliminar para encerrar uma entrada? Já já voltamos com a correção. Retornando então, galera, com a correção da atividade, que era a atividade eu quis aqui para vocês, né? Então, quantos rebatedores devem ser eliminados para encerrar a entrada? Resposta bem tranquila, né? 10 rebatedores, 11 jogadores, como preciso de 2, né? Então, eliminei 10, acabou um innings, ou a entrada em português, né? Então, eliminar 10 rebatedores, acaba uma entrada. Bora para mais um quiz, então? Mais uma atividade nós temos aqui para vocês. Sabemos que existem vários formatos de cricket. Qual desses formatos possui menor duração? Qual é a menor duração dos formatos de cricket? Letra A, One Day Cricket. Letra B, T20 ou T20. Letra C, First Class Cricket. Ou letra D, todos os formatos têm a mesma duração. Qual que é o menor formato, né? O mais curto. O maior, perdão, o menor formato. Já já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção da atividade, que era os diversos formatos, né? Qual que possui o menor, enfatizando, né? Então a menor duração é no 20-20, então que é o formato T20, então ele dura até no máximo 3 horas, né? Então T20 é o formato de menor duração no cricket. Tranquilo aqui essa resposta também, né? Aqui dentro do quadro Saiba Mais, então são vídeos também que você pode estar assistindo e aprofundando ainda mais no conhecimento sobre cricket. A maneira como funciona o jogo nós vamos ver na próxima aula. Então, baixa o material, clica no link, assista os vídeos que o conhecimento vai ser muito maior. Tranquilo? Então, aqui os vídeos dentro do quadro Saiba Mais. As dicas da aula de hoje, então, sempre trazemos essa dica, né? Enfatizamos essa dica. Então, fica a dica a vocês. Agradeço a companhia de vocês na aula de hoje, né? Mantenha-se hidratado, faça o movimento, faz atividades no Classroom e garanta a sua presença. Forte abraço a todos, nos encontramos na próxima aula. Date Baiô!